Reverendo Diácono William, queridos irmãos e irmãs, nesse quinto domingo, somos confrontados com essa poderosa alegoria de Jesus, que se apresenta como a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. E se ele se chama videira verdadeira, é porque existem videiras falsas. Ele olha para os seus discípulos e diz: vós sois os ramos. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Para nos mostrar que a união com Ele não é uma união extrínseca. Ela não acontece por nenhum tipo de dispositivo externo, de vínculo aparente. A união com Ele, a verdadeira união com Ele, a única união que pode existir com Ele, é uma união visceral. É uma união que brota do cerne. É uma união de seiva, de linfa vital. E exatamente é para exaltar essa união que o Senhor diz que nós temos que permanecer nele. Porque um ramo que não permanece nele, morre, seca. E depois é queimado. É jogado fora. Isso tudo é muito importante porque nós podemos nos contentar com vínculos exteriores com Cristo. Isso às vezes acontece na igreja. Eu sou padre, eu sou ministro, eu sou catequista, eu sou monsenhor, bispo, eu sou o que canta. Ou seja, o meu vínculo com Cristo se dá mediante exterioridades, oficialidades. Mas não é um vínculo que brota de dentro. Eu não carrego a natureza dele. Eu não tenho a semelhança dele. Eu não reproduzo o caráter dele. Eu sou apenas uma peça solta. Eu sou a videira e vós os ramos. Ele é uma videira que, à semelhança de uma videira natural, tem ramos naturais. Ele não é apenas a videira verdadeira, ou seja, ele não é uma videira falsa, uma videira fingida, uma videira artificial. Mas nós também temos que ser ramos verdadeiros. Ramos que nascem dele. No Evangelho não existe árvore de Natal, do ponto de vista de uma árvore fingida de plástico, uma árvore que não é árvore, que tem cor de árvore, tamanho de árvore, aparência de árvore, mas não é árvore. No Evangelho eu preciso ser, e não apenas parecer. Eu preciso ser regenerado. Ou seja, eu preciso passar por um verdadeiro novo nascimento. Isso não se improvisa. Isso não se faz da noite para o dia. Isso acontece por obra da graça. E a alegoria da videira tem muito a ver com isso, justamente porque aquilo que caracteriza um cristão
Um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, é a benevolência de fluir para fora, como é o fluir de uma vida. Nunca ninguém viu uma videira que cresce retorcida para dentro de si mesma, entrando em si mesma a tal ponto de engordar e explodir de tão cheia de si. Pelo contrário, ela ramifica, ela se espalha, ela trepa pelas paredes, ela sobe pelos varais, ela se pendura nas hastes, com a única movimentação de sair. Essa é a diferença entre um cristão genuíno e um cristão fake. Um cristão genuíno tem a benevolência de uma vida espiritual que escorre para fora. O cristão fake é egoísta. Ele só pensa em si mesmo. Ele é autocentrado. Ele não pode dar fruto, porque a única coisa que o move é o seu ego. São seus interesses. E acontece que do lado de fora, assim como existem árvores de Natal que são de uma perfeição que você jura que é uma árvore natural. Do mesmo jeito, existem cristãos fake que se passam por cristãos genuínos, verdadeiros. Por quê? Ambos os cristãos rezam. Só que o centro da oração do cristão fake são as suas necessidades, enquanto que o centro da oração do cristão genuíno é Deus. Ele quer ter comunhão com Deus, ele quer amar Deus, ele quer que Deus seja conhecido, honrado, que a sua glória se espalhe. Ambos jejuam, mas o cristão fake jejua porque ele quer sentir-se bem consigo mesmo, porque ele não quer sentir a culpa de não fazer aquilo que a igreja manda, por exemplo, num dia de abstinência. O cristão verdadeiro, ele jejua porque, para ele, a única coisa que realmente tem gosto é a presença de Deus. Ele se aparta do alimento sensível porque o verdadeiro alimento dele é fazer a vontade do Pai, como Jesus. Ambos dão esmola. Mas o cristão fake dá uma esmola toda ungida de vanglória. Ele gosta de aparentar-se bem. O cristão verdadeiro, ele dá esmola porque o coração dele dói quando ele vê alguém que precisa e ele pode ajudar. O que brota dele é verdade. Não é artificialidade. Hoje nós temos, em muitos ambientes católicos, um catolicismo fake. Você se veste como católico, esses são esses videozinhos que agora estão se fazendo no TikTok. Eu sou católico e é claro que... Eu sou católico e é claro que... Exterioridades. Exterioridades. Ser católico é uma coisa bonita. A religião católica é linda. Há tanta beleza na nossa fé,
na nossa moral, ela é pura, ela é decente, ela é clara, ela é sólida. Há tanto gosto, por exemplo, em assistir uma liturgia bem cuidada, solene, bonita. Mas o que me move não pode ser nenhuma apreciação estética. O que me move tem que ser Deus. Santa Teresa gostava muito de buscar os padres que celebravam com menos devoção. Era curioso isso nela. Por quê? Ela queria essência. Mas nós vivemos numa geração que fica com a casca e joga o grão. Não quer saber da essência. Não quer saber daquilo que verdadeiramente é o mais importante. E isso esconde, na verdade, o pior tipo de personalidade que pode existir, que é a personalidade invertebrada, falsa, fingida, plástica. Esse tipo de personalidade fica muito contente em se enturmar e assumir um comportamento grupal, no qual possa escorar a sua insegurança. Mas na hora da verdade, não faz nada. É um jeito bonito de ser canalha. Ou seja, eu não tenho fibra, eu não tenho valor, eu não tenho hombridade, eu não tenho firmeza, eu não tenho aquilo que se chama de virtude. Mas eu tenho muita aparência, eu tenho muita folha. Eu pentei o meu cabelo de um jeito católico, eu uso como se existisse isso, né? Eu uso uma camisa de jeito católico, eu me sento, as minhas escolhas, as minhas músicas, o meu estilo de vida carrega daquilo e eu projeto aquela imagem e eu admiro as pessoas que pensam assim, mas eu sou um homem de plástico. A minha natureza é pecaminosa. A minha natureza é pervertida. Se eu pudesse viver uma vida dupla, confortavelmente viveria. Porque, na verdade, eu quero lucrar às custas da aparência de piedade. Lucrar para a minha vaidade, muitas vezes lucrar para o meu bolso. Quanta mentira existem nesses que se penduram na religião, mas que não a incorporam no seu núcleo mais íntimo, que é o fato de que eu não sou nada, eu sou um pervertido, eu tenho que morrer. A minha vida não tem valor. A única vida que tem valor é a vida que vem da videira. É a vida sobrenatural. É a vida da graça. A única coisa que tem valor é eu estar dependendo de Cristo a cada instante. A única coisa que realmente tem valor é eu estar em Cristo a todo momento, eu precisar dele para dar cada passo, para insuflar cada golfada de ar que sai do meu peito. Ele tem que ser o ar que eu respiro, o meu fôlego. A minha união com Ele não se dá pelo lado de fora. A minha união com Ele se dá no subsolo do meu ser.
é no miolo, é na medula de quem eu sou. Eu preciso ir para lá. Desterrar toda a mentira que uma vaidosa falsa conversão construiu. Um personagem que, na verdade, não corresponde ao cristão verdadeiro. Eu não posso ser o cristão que está tão preocupado em fingir uma santidade e uma honestidade que não tem, que fica o tempo todo tentando ser o máximo agradável num tipo de bom mocismo religioso, escolhendo cada palavra, comportando-me para ser visto, preocupando-me mais com os espectadores deste showzinho patético. Se não for verdade, não é de Deus. Jesus não tem penduricalhos. Ele não está ornado com nenhum tipo de enfeite. Ele não precisa disso. Ele é videira. E eu preciso carregar o DNA de Cristo em todas as expressões do meu ser. Eu não posso querer simplesmente entrar numa espécie de padrãozinho estandarizado, comercializável, replicável, emulável desde fora. Isso não é verdade. Quantas vezes, diante de pessoas que se comportam assim, parecendo bons moços, as experiências da vida nos levam a concluir que são, com o passar do tempo, e se revelam ser verdadeiros cafajestes, porque não tem compromisso com a verdade, com a honestidade, de um ser totalmente transparente diante de Deus, sincero com Deus, sincero consigo, não orgulhoso de ser quem Ele é, mas sendo quem Ele é em Cristo, sabendo que a melhor versão de mim mesmo sou eu em Cristo, mas continuo sendo eu em Cristo, e Cristo em mim. Não dá para viver uma espécie de espiritualidade esteticista, porque na hora da verdade, o que se requer é virtude, é sustentar a palavra dada mesmo com sacrifício, é assumir as próprias responsabilidades ao invés de fugir delas, é arcar com todas as consequências da própria escolha, é enfrentar a vergonha se for necessário, é passar por um mau bocado para não precisar desmentir a verdade do que fez e do que disse. O que nós precisamos é de cristãos que sejam homens de verdade e não homens de papel, bonecos, figurinhas de origami. Nós precisamos ser ramos verdadeiros na videira verdadeira. Queridos irmãos, nos analisemos e vejamos se de fato o nosso centro é Deus ou se somos nós mesmos. Porque enquanto existir algo de nós, a vida da videira se tornará obstaculizada por esse grande inimigo chamado ego.
Que Deus nos liberte dele e nos faça ser cristãos de verdade, com caráter, sem máscaras. Quem são? Num completo flagrante, contínuo, diante daquele que é.